Bem, já estamos em direto. Penso que já. Já. Ora, muito boa noite a quem nos está a ouvir. Eu começo já aqui a apresentar-me. Sou Daniel Fernandes, estou aqui a representar a Juventude Socialista de Amares e estão aqui no Facebook da própria Juventude Socialista e agora vou fazer aquela publicidade bonita de pôr o gosto e de partilhar. E hoje estamos aqui reunidos a falar sobre a vida escolar vestida de normalidade. Com esta pandemia, a escola deu uma reviravolta total. Foi talvez um dos setores que mais sofreu, que a educação que mudou completamente o seu estilo de acontecer. Deixámos de ter uma aula, passámos a estar em casa num computador e isto também trouxe várias dificuldades para os jovens, para os estudantes, também para os professores e também funcionários, acima de tudo. E hoje temos aqui o Sr. Secretário de Estado adjunto da Educação, o Dr. João Costa. Muito boa noite. Também temos aqui o professor Dr. Tiago Miranda, que é professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho. Boa noite. E a nossa cara amiga aqui de Amares, a doutora Flora Monteiro, que é a diretora do agrupamento de escolas de Amares. Boa noite a todos. Bem, temos aqui um painel de luxo, um painel com experiência, um painel que sabe daquilo que está a falar e também que tem feito um trabalho muito positivo, tanto na sociedade como nas aulas ou na escola que frequentam e na própria sociedade civil, que somos nós, somos os estudantes, são os pais, são os professores, são os funcionários, são um grupo de pessoas muito diverso e muito grande. E eu aqui, para começar já, sem mais rodeios, dirijo-me já ao Dr. João Costa, falar um bocadinho sobre o Governo, sobre o Ministério da Educação. O que é que o Governo, porque como eu disse há bocado, esta reviravolta que a educação sofreu, é preciso alguém que trabalhe para atenuar todos os dias as consequências negativas e que todos os dias, incansavelmente, tente, tendo ideias fora da caixa, tentando ajudar os professores com uma relação mais próxima, com uma relação mais aberta e com mais comunicação, acima de tudo, e ajuda entre todos, tanto do Ministério como dos docentes, e o que é que o Governo já fez para atenuar estas consequências negativas e também o que é que está a pensar fazer, quais as propostas que estão a construir para fazer desta pandemia menos dolorosa para os estudantes, docentes e funcionários. Muito bem, muito obrigado, Daniel, e agradeço através do Daniel à Juventude Socialista de Amares por este convite para falarmos do que é normal e do que não é normal nesta vivência de escola a que fomos obrigados neste último ano. Já passou mais de um ano desde que o vírus se instalou. É um prazer muito grande também partilhar este painel com a professora Flora Monteiro. Os diretores e os professores têm sido, ainda hoje numa coisa internacional em que participei, comecei por fazer o agradecimento a nível europeu aos professores e às escolas que de facto conseguiram o que muitos disseram logo que era impossível, que foi, com todas as dificuldades que vou referir, com todos os problemas que foram aparecendo, conseguiram que a escola não parasse e que o impacto desta pandemia fosse menor, muito menor até do que poderia ser. E também saúdo o professor Tiago Miranda, também não nos conhecíamos, mas eu já o lia há uns tempos e é também um gosto estar aqui consigo. Bom, vou direto assim à pergunta que foi feita: o que é que se fez, o que é que está por fazer ainda nos próximos tempos. Eu recordo que, e já não vale a pena repetir os discursos do não estávamos preparados, porque é uma evidência já total que não estávamos
não estávamos preparados, mas fomos-nos preparando e fomos melhorando também aquilo que era possível fazer e embora algumas vozes tenham dito que em março deste ano ou em fevereiro deste ano estávamos como em março do ano passado, eu só explico isso por um grande desconhecimento daquele que foi um intenso trabalho das escolas, um investimento em formação, em organização, para este ano, para este segundo confinamento que infelizmente tivemos e que na verdade foi também um confinamento para muitas turmas que durante o primeiro período tiveram por vezes estar em isolamento profilático, outras vezes alguns alunos apenas e também para eles a escola nunca parou. Eu tenho dito várias vezes e já escrevi isto que um bocadinho contrariando ali o que o Daniel estava a dizer, a pandemia não nos trouxe enormes novidades em termos das necessidades do sistema educativo. Simplesmente funcionou assim como uma espécie de microscópio e tornou visíveis para toda a gente, as fragilidades do sistema educativo que já lá estavam. E também por isto ter afetado toda a população, tornou esses problemas maiores, ou seja, com uma abrangência bastante maior. E vou falar de 3 ou 4 pontos apenas. Em primeiro lugar, o enorme acelerador de desigualdades que esta pandemia representa. Os alunos que já estavam em contextos mais vulneráveis viram-se num contexto ainda mais vulnerável e isto foi muito colocado na discussão pública em termos de tem computador, não tem computador, tem internet, não tem internet. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É o ter um contexto em casa onde possa estar a acompanhar tarefas de forma tranquila, é ter os alunos, sobretudo os mais novos, tornaram-se muito dependentes dos encarregados de educação e sabendo nós que a qualificação dos encarregados de educação é um dos principais preditores de sucesso, vemos logo que alguns, com esta dependência agravada, ficaram ainda mais para trás. Há uma série de dimensões, há um excelente artigo do professor Rui Pena Pires, que foi publicado ainda durante o primeiro confinamento, que se chama A Fábrica das Desigualdades, que é uma caracterização de todo o contexto que mostra que isto não é simples. É ter os pais que tiveram em teletrabalho e puderam estar lá em casa, ou os pais que trabalhavam em áreas que não tinham a capacidade de estar lá e os miúdos ficavam sozinhos. Portanto, foram aqui muitas dimensões neste plano das desigualdades e do qual teremos o impacto, quer nas crianças, quer nos jovens, quer na sociedade como um todo. Nós não vamos estalar os dedos, ser vacinados e já está. Nós vamos ter uma fatura pesada nas crianças e nos jovens depois desta pandemia. O outro acelerador foi o acelerador da transição digital. Deixem-me ainda voltando às desigualdades, só dizer, quando nós pensamos que a dependência dos encarregados de educação, a pobreza, os contextos são os que já eram preditores do insucesso escolar e do abandono, vemos que isso foi agravado, não sendo propriamente um dado novo, é algo que se tornou visível e que chegou a mais crianças. Nós muitas vezes não temos a noção, há quem diga que sim, a pobreza é preditora de insucesso, então resolvam lá a pobreza, que depois logo se trata do sucesso escolar. Se dúvidas houvesse de que a escola tem uma função de proteção social também, estes períodos foram a mais clara evidência disso. Podia dar-vos exemplos de casos muito concretos e muito duros, permitam-me usar este adjetivo, de crianças que, estando em contextos de violência doméstica, de negligência, etc.,
ficaram em situações de risco acrescido e algumas foram mesmo vítimas de situações muito complexas. Lembro logo, nas primeiras semanas do primeiro confinamento, uma criança de 8 anos que conseguiu sorripiar o telefone da mãe, escondeu-se debaixo da cama e pediu ajuda à professora do primeiro ciclo, porque estavam ela e a mãe a ser espancadas desde o primeiro dia do confinamento da família toda. E na escola, os sinais de violência detectam-se, os sinais de negligência, uma mudança de comportamento, tudo isto, a escola tem esta função extraordinária de proteção. Bom, segundo acelerador das competências digitais, por razões óbvias, o plano de transição digital na educação não nasce com a pandemia, é acelerado, fortemente acelerado e agravado pela pandemia. Já estava, aliás, em trabalho e escrito no programa do Governo desde o início da legislatura, mas de repente, como eu tenho dito por vezes, o computador e a internet tornaram-se o autocarro para a escola, ou seja, a única maneira de chegar ao currículo, de chegar à escola, era através destes dispositivos. Sabemos também que, quando falamos de transição digital, falamos de toda a dimensão infraestrutural, ter máquinas, ter boa internet, etc., mas tem de ser muito mais do que isso. Tem de ser a capacitação dos professores para o bom uso da tecnologia. Se nós tivermos um conjunto de miúdos de 7 anos à frente, assim como estamos aqui em Zoom, e eu falar ininterruptamente com eles durante 40 minutos, eles são bons especialistas em desligar câmaras sem ninguém dar por nada, e vemos isso a acontecer. Portanto, competências digitais para os professores, recursos educativos digitais. Nós tivemos um trabalho de grande proximidade com os diretores, em particular, para encontrar soluções, para ir criando perguntas frequentes e respostas que tínhamos de dar. A colaboração foi absolutamente crucial, porque todos os dias nos apareciam coisas em que não tínhamos pensado, digamos assim. Eu dou sempre este exemplo, porque acho maravilhoso, que é a aluna que escreve aqui para o Ministério a dizer: sou aluna do ensino artístico e não tenho harpa em casa, que obviamente não é o eletrodoméstico mais frequente nas casas portuguesas, não é uma harpa, e lá encontramos uma maneira dela ter as suas aulas de prática de harpa numa instituição cultural, e fomos conseguindo resolver as coisas. O que é que foi feito para não perder aqui muito tempo? O que nós fizemos foi, eu relembro que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou o encerramento das escolas no final de um Conselho de Ministros numa quinta à noite. Logo, nessa noite, preparámos informação para enviar às escolas, para que na sexta-feira, que era o último dia, se pudessem recolher todos os contatos dos alunos, garantir uma série de coisas. Durante o primeiro fim de semana, montámos a rede de escolas de acolhimento, que esteve sempre aberta a fornecer refeições aos alunos mais carenciados e também a receber os filhos dos profissionais considerados essenciais, os médicos, as forças de segurança, etc. E a partir daí começámos a criar um conjunto de recursos. Eu vou mostrar, se puder partilhar a tela daqui a pouco, um conjunto de recursos muito grande para apoiar os professores e as escolas nesta tarefa de assegurar o ensino e de assegurar a educação neste período. Eu vou mostrar-vos aqui aquilo de que estou a falar, se encontrar. Ainda não. Tenho que ir aqui. Esta também é uma das vantagens do Zoom, é poder partilhar tudo sustentavelmente. Exatamente. Sim, Não é preciso imprimir umas coisas. Desculpa lá, como eu tenho 300 janelas abertas, estou com dificuldade em encontrar o que quero partilhar. Bom, criámos este, já devem estar a ver, este site de apoio às escolas, onde fomos construindo recursos desde a primeira hora, e este site continua a ser atualizado
quase diariamente, onde fomos propondo aqui as ferramentas em diferentes categorias. Para já juntar a legislação toda, que é importante nestas coisas para não estarmos sempre à procura em diários da República, o que nem sempre é evidente. A promoção de uma série de roteiros para o acompanhamento quer das crianças, quer dos professores na planificação. Portanto, o que fazer com os alunos que só têm a televisão como instrumento, o apoio à distância na educação pré-escolar, a implementação do ensino à distância nas escolas, com vários princípios, um guião, este já agora mais em setembro deste ano, publicado em agosto, um guião para a recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo do ano letivo, as orientações para a organização deste ano letivo, vários documentos também internacionais sobre como organizar regimes mistos e regimes não presenciais, muitos materiais construídos em conjunto com a Ordem dos Psicólogos Portugueses sobre o bem-estar, a prevenção do abandono, o bem-estar emocional, recursos específicos sobre a avaliação em modalidade à distância, que suscitou muitas dúvidas, que é aquela coisa, então, mas agora não posso fazer testes, o que é que faço? E, felizmente, avaliar é muito mais do que fazer testes, há muitos outros instrumentos de avaliação, um doutoramento não se conclui com um teste, conclui-se com uma discussão oral, que pode acontecer nestes termos. Portanto, aqui uma série de roteiros e recomendações que fomos criando, a pensar, por exemplo, nos psicólogos, nas questões da cibersegurança, num trabalho que tivemos de parceria com também as editoras e algumas das empresas de tecnologia para termos acesso aberto e uma boa implementação destes recursos. Depois criámos também, desculpa, ainda tenho que voltar aqui, isto lista apenas comunicados que foram feitos, vários documentos fomos produzindo de apoio à avaliação neste contexto e um separador próprio, depois já vou mostrar, sobre metodologias no ensino à distância. Houve uma preocupação grande em disponibilizar recursos para a segurança digital, certamente se lembrarão de que logo na primeira semana houve aulas invadidas por hackers, etc., e numa muito boa parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança, com a Escola Segura, conseguimos capacitar as escolas para evitar este tipo de situação e fomos disponibilizando recursos criados ou agregados de outros sites que organizamos por categorias, que são recursos digitais, recursos educativos digitais, portanto, organizados por atividades, recursos ou vídeos e também organizados pelo nível e ciclo de ensino a que se dedicam. Tem sido muito importante também nestas reuniões que fazemos à distância a partilha de práticas e por isso nós temos promovido não só um conjunto alargado de webinars que partem das práticas das escolas, que podem servir de ideias para outras escolas, mas também práticas que as escolas nos vão disponibilizando por iniciativa própria e que aqui com a Direção-Geral de Educação e com a ANCAP disponibilizamos. Depois, várias ferramentas, um conjunto muito vasto de ferramentas que existem em acesso livre para poderem ser utilizadas em contexto escolar, as tais questões frequentes que foram sempre sendo alimentadas por este contacto com os diretores e parcerias, muitas parcerias que estabelecemos, em particular eu quis promover um trabalho conjunto com as associações de professores e sociedades científicas para que também eles fossem produzindo formações, informações para apoiar os professores neste trabalho. Portanto, isto tem sido assim um trabalho de formiguinha, não é o que enche páginas de jornais, mas nós temos aqui, agregado a isto também, o estudo em casa. Nós produzimos o estudo em casa em 4 dias. A RTP, muito generosamente, cumpriu o seu serviço de estação pública e foi extraordinária.
porque dizia-me o diretor do canal RTP Memória, a dada altura, que um programa destes, com esta dimensão, demoraria pelo menos 6 meses a preparar. E, de facto, nós conseguimos, e este ano alargámos, termos aulas disponíveis em canal aberto, no RTP Play, e agregar a estas aulas também as planificações, os materiais utilizados e sugestões para desenvolvimento. E nós só aqui temos já vários milhares de blocos temáticos que ficarão, porque eles vão poder ser utilizados daqui para a frente pelos professores. Temos o processo que foi amplamente criticado, mas que neste momento está em grande velocidade de vapor, da disponibilização de equipamentos para os alunos e para as escolas. Como sabemos, foi um bocadinho lei de Murphy, ou seja, para além das coisas complexas sempre do que é a reprogramação de fundos comunitários, o que é a contratação pública, tivemos sobretudo, perto do final do ano passado, uma grande ruptura na produção, sobretudo nos países asiáticos, associada a enormes problemas logísticos de transporte por via de especulação, de uma especulação que está a acontecer em algumas zonas do mundo com o preço dos contentores, uma série de questões desse tipo. Mas, durante o primeiro período, conseguimos disponibilizar os primeiros 100 mil equipamentos, agora já temos 350 mil em distribuição, e, portanto, vamos fazendo esta caminhada para a transição digital, que não é um assunto Covid, ou seja, eu às vezes vejo assim umas oposições que se fazem, que é digital ou presencial. Não, nós queremos é o digital no presencial para potenciar aprendizagens. Este ano letivo, desculpa que eu estou a alargar-me um bocadinho, mas o trabalho foi muito. Este ano letivo preparámo-lo disponibilizando às escolas alguns recursos adicionais, quer em termos do seu crédito horário, quer em termos de uma expansão das tutorias, muito centradas no desenvolvimento e no apoio a competências sociais e emocionais. Esta é outra das coisas que foi posta debaixo do microscópio, ou seja, nós entendemos que é condição para a aprendizagem e é objetivo da aprendizagem o domínio destas competências. Porquê? Porque muitas vezes os alunos que não, como se diz, não querem estar na escola, não têm nenhum problema de aprendizagem. Têm uma série de barreiras emocionais que os afasta daquele contexto, não se sentem incluídos. Portanto, isto levou a um aumento de 3 mil professores nas nossas escolas e criámos um plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário em que as escolas puderam contratar cerca de 900 técnicos nas mais diversas áreas. A classe mais presente nestes recrutamentos foram psicólogos, cerca de 1/3, mas depois temos um grande investimento em artistas, em mediadores sociais, etc., que do balanço que as escolas fazem tem sido um recurso importante neste ano. Agora, é tempo depois deste segundo confinamento, que ainda dura, não é? Só retomamos o pré-escolar e o primeiro ciclo, é tempo de fazer várias coisas. Nós vamos ter muito brevemente a apresentação dos resultados do estudo diagnóstico, que nos vai permitir também perceber áreas em diferentes literacias em que há maiores dificuldades nos alunos testados, estabelecer correlações com o estatuto socioeconómico, a condição socioeconómica e com uma série de outras dimensões. Estamos já a começar a pensar, não vou dizer no próximo, estou a dizer nos próximos anos letivos, porque os efeitos da pandemia, na regressão em aprendizagens, em várias questões de bem-estar dos alunos, não se vai esgotar. São 2 anos letivos que não se recuperam por ter mais uma semana de aulas ou 3 semanas de aula, recupera-se com estratégias inteligentes e por isso também estou a recorrer a vários consultores nesta área para nós podermos pensar o futuro, seja o futuro imediato, seja o futuro dos próximos anos, de uma forma mais
vou-me repetir, mais inteligente, porque não nos esqueçamos que nós estamos aqui a falar de aprendizagens perturbadas em 2 anos letivos seguidos. E mesmo quando não estamos em período de confinamento, temos este contexto da aula de máscara, dos distanciamentos entre alunos, etc., que não são aquilo que se espera da escola. Termino só dizendo que nós reabrimos Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo esta segunda-feira, e o melhor que tivemos foram as imagens por todo o país da alegria dos miúdos a voltarem, a abraçarem-se às educadoras, e isto só mostra, eu tenho uma enorme preocupação com o pré-escolar e também muito carinho pela educação pré-escolar, porque nós sabemos que é, a par da condição socioeconómica, um pré-escolar de qualidade é um dos grandes preditores de um sucesso ao longo de toda a escolaridade obrigatória. E às vezes pensamos só nos anos mais velhos, umas grandes obsessões com exames e acesso ao ensino superior, mas estes meninos ficaram privados da socialização, da apropriação do que é a vida em comunidade no seu grupo, de uma série de dimensões que são absolutamente estruturantes nesta fase de desenvolvimento. E por isso nós vamos ter de os compensar. Vamos ter de os compensar, trabalhar de forma diferente e pensar estes anos com um bom plano de recuperação. Daniel, devias ter-me calado, que eu estendi imenso. Ora, muito boa noite. Não estendeu, o que falou foi tudo necessário, foi tudo de urgente diálogo e para também percebermos o que é que está a ser feito, porque nós, e falámos nas críticas, a parte de dar computadores a crianças foi criticada, também o programa na RTP que também falou, o Estudo em Casa, também foi criticado na altura e às vezes passavam memes das professoras de inglês ou das professoras de física, mas sem perceber, nós estamos aqui a falar uns com os outros, mas as professoras sem, às vezes, formação ou sem estarem habituadas a serem apresentadoras de um programa, porque nenhuma professora está habituada a apresentar programas, ou pelo menos as que dão aulas nas salas diariamente não estão, e estavam ali à frente de uma câmara sem reciprocidade, sem ninguém com quem comunicar. Estão habituados 48 horas depois de terem sido convidadas para a tarefa. Também é importante ter noção. Era 2 dias de preparação, então, para dar uma aula. Dar a aula não era problema para elas, mas sim dar aula viradas a uma câmara. O ser humano é um ser social, é um animal social, não é? E a própria socialização uns com os outros, o próprio ato de comunicar, da conversa, é aquilo que faz de nós ser humanos, que nos faz aprender e que nos faz, às vezes, sentir só com o próprio olhar, só com as falas, com o toque. E uma professora, e tanto o aluno como a professora, não é, que estão com o computador a separar, ou novamente o estudo em casa, a professora que está sem aluno, nem computador nem aluno, só tinha a câmera virada a ela, deve ser de veras difícil. E então temos aqui o guia e aproveito quem quiser, eu vou pôr no fim do direto o link do site que o Sr. Secretário de Estado mostrou, podem ir ver e muito obrigado, doutor, pelo testemunho e também pelo trabalho diário que tem feito com os nossos alunos. E agora, passando para, já estamos aqui, já falámos muito de pré-escolar, das crianças, também é preciso e é necessário falar um pouco dos mais velhos. Os mais velhos, até como eu, que estou na universidade, não sou muito velho, graças a Deus, mas que estou na universidade também, e por isso passava também agora a palavra ao Dr. Tiago Miranda, que foi recentemente eleito também para o Conselho Geral da Universidade do Minho, muitos parabéns, e que nos poderá dar um enquadramento das dificuldades sentidas no ensino superior. Há bocado nós falámos, o Dr. João Costa falou sobre a intenção de realizar ou de ter, ou de construir um ensino que fosse tanto presencial como digital, não nas mesmas medidas, mas universalizar de certa forma era universalizar a educação em Portugal para a tornar mais abrangente e de fácil acesso. E no ensino superior o digital já estava presente, já se fazia tudo a partir do digital praticamente, ou grande parte, dependendo dos cursos também, teóricos ou práticos. Pelo menos o meu filosofia fazia-se muito a nível digital. E aqui o Dr. Tiago Miranda também nos poderá dar um pouco do enquadramento
do ensino superior. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos e obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui com tão ilustres colegas. Agradecer também à JS da Mares pelo convite. Cumprimentar, eu não conhecia nenhum dos colegas, a professora Flora Monteiro, muito boa noite, e ao Dr. João Costa, Estado da Justiça da Educação também, os meus cumprimentos calorosos a partir de Braga. De facto, as universidades estavam já num trajeto de digitalização há algum tempo e estavam a percorrer um caminho fundamentalmente associado ao aumento até de, não só internamente, em alguns cursos em que já havia uma presença do digital bastante significativa, mas até no contexto de arranjar alguma oferta formativa que pudesse captar outros alunos, nomeadamente alunos estrangeiros, ou até alunos que já tivessem terminado o curso e quisessem fazer algum tipo de reciclagem, digamos assim, dos seus conhecimentos e muitas vezes com pouca disponibilidade de tempo para poder ir à universidade, ter acesso a alguma formação de nível digital. Isto era um processo que estava em curso e havia planos para aumentar essa oferta formativa, isso fazia parte dos... falo pela Universidade do Minho, mas presumo que nas outras universidades seja semelhante, nos planos estratégicos de desenvolvimento, de facto, o aumento da oferta do digital, porque, de facto, a transição digital está em todo lado, é uma aposta muito significativa a nível da União Europeia e também ao nível de Portugal, e havia esse caminho que estava a ser percorrido. No entanto, é evidente que a pandemia alterou o paradigma de uma forma muito drástica e muito rápida e obrigou as universidades a fazer uma adaptação muito significativa num curto espaço de tempo. E, portanto, tudo o que era uma perspectiva de transição a médio e longo prazo para um ensino mais digital, teve que ser feita uma adaptação muito rápida a essa nova realidade num muito curto espaço de tempo. E há sempre as chamadas, digamos, dores de parto, não é? A adaptação de todos nós a esta nova realidade que não estava nos nossos planos, mas tivemos de dar resposta da melhor forma que pudemos. E houve coisas que não correram bem, houve coisas que correram melhor, houve coisas que correram assim, mas como deve imaginar numa organização, numa instituição como, por exemplo, a Universidade do Minho, que tem cerca de 20 mil alunos, e que são todos muito heterogéneos, com diferentes graus, com diferentes idades, com em diferentes cursos, até com diferentes nacionalidades. A adaptação não é uma adaptação que funcione de igual forma para toda a gente. Como provavelmente a maior parte saberão, quem nos acompanha, nós temos cursos que são eminentemente teóricos, outros são práticos, outros são até inclusive laboratoriais, outros têm aulas de campo, enfim, há uma multiplicidade muito grande de interação com os alunos que o digital não consegue substituir de uma forma muito eficiente, em alguns casos um pouco mais eficiente do que noutros, mas de facto em alguns casos é mesmo muito complicada a substituição. Eu vou dar um exemplo que pode ser, penso, bastante ilustrativo. Imaginem um estudante de medicina que tem que fazer um estudo, uma análise qualquer ao microscópio, ou tem que fazer uma análise de um paciente, fazer tudo à distância. Mesmo a aprendizagem deste tipo de abordagens à distância é muito complicada e, portanto, não foi muito fácil. Houve aqui necessidades de adaptação e houve situações que ficaram certamente melhor resolvidas do que outras, não é? Se dar uma aula teórica poderá ser relativamente simples, passar do presente para o digital, e eventualmente até uma aula prática, se for baseada na resolução de exercícios, por exemplo. As outras que eu falei é muito mais complicado e certamente que os alunos vão sair prejudicados por não poderem ter acesso a meios de ensino e de aprendizagem que lhes permitiriam uma interação muito melhor, uma aprendizagem mais prática, mais, a gente chama-lhe mãos na massa, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos que eu dou disciplinas que eu sou engenheiro civil,
sou de uma área que é a área da geotecnia, que trabalha muito com fundações, com túneis, com tudo tem a ver com o solo, com as rochas, com o terreno, e portanto estar a explicar a um aluno como é que se faz uma fundação, ou como é que se faz um ensaio no terreno, como é que se faz uma recolha de uma amostra, é muito diferente fazê-lo à distância e de forma digital do que fazê-lo no terreno, ou até ver uma máquina. Basta ver uma vez e é muito mais efetivo do que 10 descrições, não é? E portanto, isto trouxe-nos, de facto, estes grandes desafios e, portanto, deu-nos uma perspectiva que, de facto, a transição digital é importante, mas, como dizia o Secretário de Estado, Dr. João Costa, que realmente não é possível, isto não é uma panaceia para todos os problemas, não vai haver nenhum ensino 100% digital. Há uma componente humana e de interação humana, e como dizias também, Daniel, nós somos seres sociais, e a interação do professor com o aluno, e dos alunos com os outros alunos, e a troca de saberes, a troca de impressões entre os colegas, os professores, as dúvidas, o que se fala nas salas de estudo, o que se comenta nas cantinas, até quando se sai à noite e se vai tomar um copo, todas essas interações são importantes no processo de aprendizagem, porque mais do que nós estarmos a formar engenheiros, cientistas, filósofos, músicos, nós estamos a ajudar a formar pessoas. E para formar pessoas não é possível só limitar-nos à transmissão de conhecimentos. E, portanto, toda esta dimensão humana é bastante importante. E, claro, era algo que nós intuíamos, não é? Mas que ficou muito claro nesta transição, que é o digital vem para ajudar, vem para complementar, mas não vem para suplementar, não vem para substituir. E, portanto, é algo que pode ajudar nos processos de aprendizagem. Eu acho muito natural que, por exemplo, uma aula, não é? Que eu vou dar uma aula a um aluno, que essa aula possa ficar eventualmente gravada e o aluno possa rever essa aula quando lhe for mais favorável, quando tiver mais condições, tem dúvidas, pode rever a aula, pode repegar nas matérias. Parece-me bastante útil, porque muitas vezes nós vamos dar uma aula e o aluno, ou porque não pode ir, ou porque naquele dia está mal disposto, ou porque no dia anterior dormiu mal e não conseguiu apanhar as ideias todas, e até porque também há toda esta ideia, de facto, que quando nós... Isto não acontece só nas reuniões, quando são reuniões muito longas no digital, mais de 40 ou 45 minutos, que há déficit de atenção. Isto numa aula também, nós todos fomos alunos, nós sabemos o que vocês passam, e nós sabemos perfeitamente que estar numa aula durante 1h30, 2 horas, a ouvir um professor que, por mais interesse que tenha, por mais fantástico que seja a exposição e o interesse da matéria, é muito difícil combater a perda de interesse e a perda de atenção. Nós somos todos alunos e sabemos como é que é. E, portanto, tem que haver aqui uma mistura, uma abordagem, digamos, multiespectral, em que nós podemos utilizar diferentes ferramentas, digital, o presencial, enfim, um conjunto de abordagens para nos permitir transmitir melhor a informação, transmitir melhor o conhecimento, mas não descurando aquilo que é essencial, que é a interação humana e formarmos bons cidadãos. Aliás, eu julgo, se calhar falo também pelos outros colegas que estão aqui no painel, muitas das memórias que nós temos dos nossos tempos de universidade até se passaram fora das salas de aulas. E não estou a falar só nas noites e assim, mas a interação humana, as pessoas que nós conhecemos, amigos que fizemos, que muitos deles ficaram para a vida, não é? As coisas que aprendemos com os colegas, tudo isso é fundamental. Eu costumo dizer que eu não formo engenheiros, porque é na prática profissional que eles depois vão aprender, muito mais do que aprendem na universidade. Nós vamos dar-lhe ferramentas básicas de conhecimentos de base, de conceitos, de ferramentas, de modos de trabalhar, de modos de trabalhar em equipa, de serem multidisciplinares, multitasking, etc. Mas vai ser muito mais na prática que cada um terá, que vão desenvolver as suas valências. E, portanto, o que nós temos de transmitir é conhecimentos de base, metodologias de trabalho, serem boas pessoas.
fundamentalmente serem boas pessoas, serem humanos, serem solidários, preocuparem-se com o ambiente, preocuparem-se com a sustentabilidade, preocuparem-se com o ser humano que está ao lado deles. E, portanto, basicamente é deixar de criar números. Isso. Olha, nem mais. Até, por acaso, estavas a falar da questão do Conselho Geral e as eleições foram ontem, e de facto até a nossa, e até da lista que nos era adversária, era mesmo colocar as pessoas no centro, porque de facto nós vivemos numa sociedade que está a ficar muito tecnocrata, não é? Não é culpa de ninguém, é o que é. E, portanto, temos que voltar a recentrar a ideia e a ação nas pessoas. Isto pode parecer um chavão, mas é realidade. Porque enquanto nós encararmos as pessoas só como um número, ou como, ok, passei-lhe a aula, agora vou fazer um teste, o aluno teve 16 e a minha participação na vida daquele aluno terminou. Não é nada assim. Ou não tem que ser assim, não deve ser assim. E, portanto, para concluir, de facto, isto veio-nos mostrar que o digital é uma boa ferramenta, sem dúvida que é uma boa ferramenta. Será certamente o futuro ainda mais efetivo, só que não vai, e felizmente que não vai, substituir o contacto humano. E só queria terminar por dizer que houve aqui problemas até público, a questão da avaliação, e falou-se muito hoje, nos últimos tempos, do Respondos e dessas ferramentas de controle da avaliação. A avaliação, também já se falou, é muito mais do que fazer um teste, ou deve ser muito mais do que fazer um teste. E normalmente é composto por um conjunto de elementos, muitos deles até qualitativos, não é? Que compõem uma avaliação. E surgiu este problema que surgiu em todas as universidades, que é como é que vamos fazer agora os testes, não é? Algumas universidades optaram por adiá-los. Simplesmente não houve avaliação no primeiro semestre. Algumas universidades foi assim que optaram, pronto, foi uma opção. A Universidade do Minho tentou, certamente, e eu estou à vontade, porque até sou opositor à atual reitoria, mas eu tenho a certeza que eles fizeram o melhor que podiam, o melhor que sabiam, e que tentaram, desta forma, ao aplicar uma ferramenta como o Respondes, tentar criar condições de equidade e de justiça na avaliação, para não ter que passar a avaliação do primeiro semestre para o segundo semestre, que foi o que aconteceu com algumas universidades. Agora, admito, e acho que não correu bem, não correu bem, porque de facto levantam-se questões não só operacionais, porque a ferramenta teve problemas na aplicação, disparava em alturas que não devia disparar, bloqueava computadores, enfim, um aluno olhava para o lado e aquilo já estava a emitir um warning de fraude, e houve problemas também que foram levantados, e certamente tem que se ter atenção a essas questões, que é da proteção de dados, não é? Portanto, de facto, é um problema hoje em dia transversal na sociedade, e pronto, tem que ser fazer ajustes. Tem que ser ajustes neste contexto, e é algo que, lá está, a Universidade de Minho, neste caso, tentou resolver o problema, tentou arranjar uma solução, não correu propriamente muito bem, certamente que não foi com qualquer tipo de dolo, mas tem que se fazer o ajuste. E, portanto, são adaptações que temos que fazer no processo, e que não são fáceis, mas vamos tentar fazer pelo melhor. E vou-me calar também, que eu sou como o Dr. João Costa, também entusiasmo, e depois acabo por ultrapassar largamente o meu tempo, se não me calarem. Muito obrigado, e obrigado pelo convite. Não sei se vou voltar a falar, por isso agradeço-lhe já a oportunidade pela minha intervenção. Muito obrigado, eu, e a Juventude Socialista agradece também. Eu era mesmo aqui no ensino superior que gostava de reiterar a informação, que era, para além de querer o professor ter o objetivo de passar conhecimento, passar de aprendizagem, não é? De dar novos conhecimentos ao aluno, também é necessário que este esteja preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Atualmente, uma licenciatura de 3 anos não nos prepara a 100% para o mercado de trabalho. Eu penso que até nenhuma de 5 anos vai preparar, nenhuma de 10, porque preparar para o mercado de trabalho, muitas vezes é no terreno, temos que ir aprender com a própria vida. Mas penso que há formas de melhorar, há sempre formas de melhorar, e acho que é um trabalho que tem sido feito e que tem de ser ainda mais reforçado, tentar preparar mais os alunos para, quando saírem da universidade, poderem ser bons profissionais e, acima de tudo, boas pessoas, como há bocado o professor Tiago estava a dizer. E aqui, por causa da plataforma Respondes, também houve uma denúncia
para não me enganar, tenho que ler, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, por parte do André Teixeira, que também foi eleito para o Conselho Geral da Universidade do Minho ontem, e pela lista onde eu estou também, pronto, já vou a conhecer, e é necessário tentar polir esta forma de avaliação. Eu não quero que isto continue muito mais, não é? Porque a experiência académica faz parte, ou estar em comunidade académica é estar unidos, é estarem juntos, e não numa sala de Zoom, mas estarmos em contacto constante uns com os outros. E falámos há bocado, o Dr. Tiago falou nos momentos mais bonitos da universidade. Há aquele ditado entre os universitários que é noites mágicas, manhãs trágicas. Isso é a parte mais bonita da universidade, é mesmo os bares da UEM, eu falo no meu caso da Universidade de Minho, bares da UEM, bares da Sé, o enterro, o velório da gata, o velório depois o enterro, fazer aquelas festas todas são importantes e fazem parte da experiência académica e devem fazer parte da comunidade académica em si e de todos os alunos, porque isso é que causa memórias, isso é que faz de nós não só pessoas felizes, mas universitários, no meu caso minhotos, e no caso dos outros universitários, felizes. Universitários com memórias, com histórias para contar, porque nós somos feitos de histórias e é isso que vai ficar de nós, não é? As histórias que temos para contar. E agora passava a palavra à doutora Flora Monteiro, que é a nossa amiga aqui da Mares, do nosso conselho, que muito tem trabalhado, que eu já andei sempre, desde que comecei a andar na escola, andei sempre nas escolas do agrupamento de escolas de Amares. Na altura nem era agrupamento, se não estou em erro, na minha altura já foi há alguns anos. Escola secundária e depois agrupamento. Sim, depois é que se juntou o agrupamento, mas eu já andei aqui numa freguesia, depois passei para a básica e depois escola secundária, e reparei que por mais que os professores tentavam muito, ainda hoje tentam muito. A diretora e na altura os outros diretores também tentaram muito para melhorar as nossas escolas, mas os recursos, ainda para mais num agrupamento de 8 escolas como o nosso, que não é muito grande, não é um agrupamento gigante, é um agrupamento grande para nós, não é? Mas não é assim uma coisa por aí fora, acho eu. Não sei como é que são os outros agrupamentos, mas penso que o nosso não será dos maiores. Não sei se é grande o suficiente para merecer tudo. É grande o suficiente para o trabalho que dá, não é? E os recursos são muito limitados. Eu, há bocado em off, estava a falar com a professora Flora, que me lembro na minha altura em que eu andava na escola, foi preciso umas cortinas, era preciso umas persianas ou umas cortinas para a escola secundária da Mares, e o primeiro pensamento da professora Flora não foi comprar logo um tipo de cortinas para todas as escolas, foi experimentar a melhor cortina ou a melhor persiana para os alunos, de forma a quando fosse fazer a compra, gastar dinheiro, que as coisas corressem bem e que o objeto em si fosse realmente útil. E é mesmo este cuidado com os recursos que são limitados, tanto a nível económico como a nível humano, é este cuidado que penso eu que nesta pandemia se agravou ainda mais, esta falta de recursos humanos. E eu queria saber, e lá em casa também de certeza que há gente que quer saber, como eu e como o Dr. Tiago, João Costa, como é que um agrupamento como o nosso, com recursos limitados, com tanta dificuldade, e bom, atenção, eu estou a dizer, falta de recursos não quer dizer que seja menos bom, não é? Como é que um agrupamento como o nosso, o de Amares, conseguiu ultrapassar as dificuldades que esta pandemia trouxe, a digitalização como há bocado falámos, da educação, e como é que se conseguiu fazer o ensino em casa, e como é que o agrupamento de escolas de Amares continuou com a sua qualidade que já nos habituou há vários anos. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. João. É um prazer estar agora assim bem mais perto, como já falámos há bocado, em vez de ser no meio de centenas de pessoas. E Dr. Tiago, foi também um prazer conhecê-lo, não conhecia, foi um prazer ouvir os dois, com dois apontamentos completamente diferentes, mas ambos fundamentais.
Ninguém superou, o país não superou os malefícios da pandemia, não é? Não superou, não vai superar, mas pode dar a volta e pode tentar torná-los menos penosos, não é? Eu acho que realmente uma das formas de superar é trabalho, é empenho, é com aquilo que fomos criando e temos à nossa disposição. O Dr. João mostrou-nos recursos digitais, recursos informáticos, ideias, estratégias partilhadas, práticas, existem muitas, nós estudamos, nós empenhamos. Eu acho que é sempre bom dizer, os professores numa quinta à noite souberam que a partir da segunda seguinte tinham que dar aulas online, não sabiam o que isso era, os alunos não sabiam, os pais não sabiam, mas quem tinha que preparar, dar a cara e apresentar um produto era efetivamente a escola. Nós aqui, precisamente porque o Daniel estava a dizer que eu me preocupava em escolher as melhores cortinas, pudera, não havia dinheiro para stores, não há dinheiro para stores, nós estamos a falar de um concelho com um único agrupamento, com uma única escola secundária que nunca foi requalificada, não é? Morremos sempre na praia, morremos sempre no tema fase do projeto, morremos sempre porque alguma coisa cai. Eu fui aluna lá, fundei a primeira associação de estudantes, as primeiras jornadas culturais, e a escola não teve obras, não é? Portanto, a MAS merece mais, a MAS merece que realmente as forças todas se unem e tentem lutar por qualquer projeto que possa ajudar a melhorar, porque realmente é muito difícil, nós queremos criar os nossos cidadãos amarenses que possam ser o futuro, e quando eles olham para o lado, para os concelhos vizinhos, quando eles olham para a cidade mais próxima e veem as escolas iguais à sua e não compreendem, não é? E às vezes nem entendem porque é que os pais, como eu, que sou mãe, que os meus filhos estudaram lá e estudam ainda, com muito gosto, mas a concorrência é forte. Isto falando só naquela primeira parte que o Daniel apresentou, das questões mais de lugar, de contexto, de espaço. Outro lado, o lado humano, é absolutamente grandioso, não é? Uma escola que sempre se pautou por ser humanista, por se reger pelos princípios onde a pessoa estava em primeiro lugar. Eu acho que sim, tudo o que o Dr. João disse que se perdeu não vou enumerar. Todo este sistema imperfeito trouxe, não é? Agudizou as injustiças sociais, agudizou as diferenças. Não se tratava realmente só de um telemóvel em condições, de um computador em condições, de uma internet, tratava-se de muito mais que isso. Tratava-se de haver condições em casa, tratava-se ao fim de umas semanas de ainda haver comida no frigorífico, tratava-se dos pais vislumbrar o futuro e saber se teriam ou não emprego daí 1, 2, 3 meses. E estamos a viver a mesma situação. Portanto, nós iniciamos um ensino à distância 1 ano atrás, como eu disse, todas as escolas do país, de uma quinta para uma segunda-feira, e preocupamos-nos em primeiro lugar com os alunos, mas com os alunos não tanto com o lado académico, mas com o lado mais emocional e mais social. E, portanto, fizemos um apanhado ponto a ponto, aluno a aluno, quantos irmãos tinha, em que anos de escolaridade estavam os irmãos. Claro que não acertamos em todos, mas fizemos ali um plano de trabalho em que sabíamos que uma percentagem maior de alunos tinha, por exemplo, de famílias, de agregados familiares, tinha irmãos no terceiro ciclo, e o outro irmão, por exemplo, frequentava o primeiro, e então pusemos esses ciclos em momentos diferentes do dia para que o computador, por exemplo, pudesse ser partilhado. Ora, isso não permitia terem o número de horas síncronas ou assíncronas que seriam importantes e necessárias. Isto fez também com que juntássemos algumas turmas no mesmo professor, na mesma hora, para facilitar a gestão dos recursos tecnológicos. Depois percebemos que efetivamente o caminho não foi esse e agora fazemos algo completamente diferente, cada turma tem o seu horário, semelhante ao presencial, mas com uma divisão muito bem feita entre o sistema síncrono e assíncrono, com uma divisão inclusive de tarefas e de trabalhos muito bem feita. Se todo o plano tecnológico montado, nós temos um plano de ação, como todas as escolas temos, o tal nosso lado humano, a consciência cívica de que somos o único agrupamento no concelho, e portanto temos responsabilidades tremendas. A escola por si só tem imensas funções, não é? Tem a função socializadora, tem a função de ensinar educação para a saúde, de ensinar educação para a sexualidade, de fazer prevenção rodoviária, de fazer 500 mil coisas. E nós agora pusemos tudo
tudo em prática, o que sabíamos e o que entretanto aprendemos. Se o Ministério, naquelas orientações, algumas delas que foram mostradas, nos pediu, criem uma série de equipas que vão fazer falta, equipas de caráter tecnológico, que ajudem nessas situações, equipas que façam acompanhamento com os diretores de turma, etc, etc. Nós criamos, por exemplo, uma equipa de bibliotecas, porque todas as escolas, apesar de estarmos em confinamento, abriam uma vez por semana a sua biblioteca, caso alguma família sentisse necessidade de ler um livro, pegar num livro, não fizesse requisição online, não soubesse como era, não tivesse possibilidade de comprar online, podia ir buscá-los às escolas. Isto aconteceu logo a partir da segunda semana de confinamento. Criamos, porque é um orgulho para nós temos, o Daniel sabe, participou bastante enquanto aluno, não é? Vários projetos ligados à solidariedade, vários, que envolvem inclusive projetos internacionais, trabalhamos em Moçambique com voluntários, etc. Mas claro que nessa altura, como agora, a solidariedade voltou-se para dentro, não é? E portanto criamos logo uma equipa que estivesse atenta no terreno às maiores dificuldades e criamos uma forma de ajudar semanalmente algumas das famílias que tinham carências mais profundas e todas as outras sempre em ligação com o município, com a Associação de Pais, porque a Associação de Pais fazia-nos transporte. Isso funcionou ali com uma rede fantástica e sempre que um diretor de turma tentava, porque esse trabalho tem que ser feito pelos professores titulares, pelos educadores, pelos diretores de turma, funcionou. Eu quero acreditar que nenhuma família, nenhum aluno nosso possa ter passado dificuldades extremas. Hoje em dia é tudo muito difícil de mencionar, não é? Portanto, vou dizer dificuldades extremas, porque estávamos sempre atentos. Lançamos um livro intitulado Sem Máscaras, como lançamos de há muitos anos para cá, todos os anos lançamos um livro. Primeiro era uma revista tinha sempre algum artigo de alguém de renome no país, foi várias vezes premiado a nível nacional e continuamos a lançar. E em tempos de pandemia também lançamos. Aliás, o primeiro desafio que os miúdos fizeram ao chegar à escola, miúdos e graúdos, desde o pré-escolar até o ensino secundário, todos fizeram trabalho sobre o mesmo tema, não é? A minha vida durante a pandemia. Portanto, aí saíram músicas, saíram desenhos, saíram poesias, saíram reflexões, saíram apresentações em PowerPoint. E, portanto, este ano foi fácil fazer um livro que todos os anos fazemos. Este ano chamava-se precisamente Sem Máscaras, porque era para ter 100 textos de alunos, teve 111, não ficava tão bem no título, não é? E portanto, lançamos um livro, está em preparação, com o patrocínio do município, o livro também do pré-escolar e do primeiro ciclo, que vai ser lançado num dos próximos meses. Portanto, a escola não parou. O concurso Sá de Miranda, que é um dos concursos mais antigos do agrupamento, vinha ainda do anterior agrupamento, manteve-se, os meninos participaram, foram premiados. Portanto, tudo isso continuou a acontecer, não é? A qualidade, aquilo que nós consideramos que é a identidade do agrupamento de escolas da MAS, continua a acontecer. O lado académico, vai-se perder muita coisa, estamos a falar de aprendizagens de miúdos, mas o Daniel há bocado falou nos bares da universidade. Pronto, aqui são outro tipo de bares, aqui são as visitas ao Rio, aqui são os jogos de futebol com os amigos, aqui são as saídas ao fim de semana, são os bailes de finalistas do 9º ano, 12º, perderam. Eu ouvi um miúdo do 9º ano, assim, chegar às férias e dizer, eu só agora é que estou a tomar consciência, não me despedi dos meus professores, como é possível? Eu vou para o segundo, eu não me despedi dos meus professores, eu nunca mais vou ter um 9º ano para me despedir dos meus professores de terceiro ciclo. E os de segundo ciclo, com certeza que pensaram mesmo, até porque os de 7º ano mudaram de escola, por exemplo. E, portanto, perderam-se muitas coisas, muitas vivências básicas, perdeu-se o lado do afeto. O chegar à escola em maio, quando recomeçamos, foi estranhíssimo, não é? Eu fui a todas as turmas do secundário, dividimos em 2 escolas. Os medos eram tremendos, o receio de estar, mas o estar por si só valia a pena. E é isso que eu quero acreditar, os miúdos também aprenderam imenso. Eu tenho uma visão, há bocado o Sr. Secretário de Estado falou, eu também sou um bocadinho assim, muito positiva da vida, muito serena, porque a vida já é tão louca, não é? Já é tão sem calma, que nós temos que manter essa serenidade. E é uma das coisas que meus colegas mais me agradecem no dia a dia, e alguns até muito mais velhos que eu, foi a serenidade que eu passei. Eu estava a fazer voluntariado em Moçambique a primeira vez quando paramos, e decidi ir porque íamos parar. E, portanto, era um projeto de escola e tinha também protocolos para assinar com diretores de escolas lá, mas, sobretudo, queria ir para o mato, queria saber o que é que os nossos alunos fazem todos os anos. Temos alunos que vão todos os anos na Missão Amares fazer voluntariado em Moçambique. E consegui escrever de lá
e tentar acalmar alunos, pais, professores. E esse lado é muito importante. E alguns miúdos aprenderam isso e alguns pais aprenderam a estudar com os filhos. E alguns pais, alguns aprenderam o que não se deve fazer. Ainda há pouco tempo escrevi uma carta a todos os pais do agrupamento para lhes dizer que as aulas efetivamente são dedicadas aos filhos. O convidado, participante e que faz parte da turma, tal e qual numa sala de aula, é o filho. Portanto, não era todo conveniente que o pai estivesse ao lado, porque há um ou outro que não resistia e que interagia, não no bom sentido, que também acontece. Mas do resto, os pais foram fantásticos, fantásticos. Aprenderam também a aprender, não é? Porque não é fácil. Aprenderam de repente, alguns tiveram contextos económicos, contextos sociais tão complicados, porque alguns não estavam em teletrabalho. Muitos queixam-se que estavam em teletrabalho e, portanto, não podiam ajudar os filhos. Compreendo perfeitamente. Eu às vezes mal vi o meu, às vezes, em vez de ser eu a dar-lhe qualquer coisa para comer, porque falar de mais novo, era ele a trazer-me aqui qualquer coisa para eu continuar a fazer as duas coisas. Mas isso, se calhar, não era o mais dramático. O mais dramático era pais estarem em casa a ter que dar ânimo aos filhos, incentivá-los a estudar quando eles estavam a perder o emprego, quando eles estão sem saber o que vai ser o futuro. Não há nada mais dramático numa família do que isso. Perdemos muito em termos académicos. Perdemos. Eu tenho um filho no ensino superior que me diz: eu vou ter o curso da Covid. Eu disse: não, tu vais ter o teu curso, com as tuas aprendizagens, com todas as voltas que tu lhe vais saber dar e com tudo o que tu já aprendeste na vida, porque já trabalha. Nós temos que ir buscar aqui oportunidades, não é um clichê. Há miúdos que aprenderam a cozinhar, há miúdos que aprenderam a partilhar tarefas domésticas com os pais, ou que os pais os ensinaram finalmente, que eu acho que é uma aprendizagem obrigatória, mas nem toda a gente acha, a partilhar tarefas domésticas. Houve conversas de família, eu vejo por mim, muitos colegas com quem falo, amigos do meu filho, criaram-se alguns hábitos em família que não existiam, não é? O estar juntos, criou-se uma vontade de conversar, uma necessidade de conversar, de partilhar e, sobretudo, de criar alguma calma, porque estar junto todo dia numa casa não é a mesma coisa que dizer frequentar a casa, não é? Depois das 5 e até às 9 da manhã, é completamente diferente. Portanto, muitas coisas estas crianças também aprenderam bastante autonomia, aprenderam até, e o Daniel deve saber isso, estar presente numa aula virado para a frente e para o lado a conversar com os colegas, certo? Que eu não sabia que era possível, mas também é. E conseguiram dar a volta, aprenderam a fazer o salto tecnológico, o processo de capacitação que os professores estão neste momento a viver. Eu acho que nós precisamos de um bocadinho mais de tempo, não é pelo processo de capacitação, é porque nós estamos enterrados em burocracias, em plataformas, em questionários, em informação, em muita coisa. Só isso, eu sinto as pessoas muito, muito, muito cansadas. Mas essas aprendizagens todas feitas de um modo mais rápido capacitou-nos em 500 mil coisas. Portanto, o que é que o agrupamento fez? Para tentar ser sintética, eu não queria falar muito, porque sei que o Daniel já está a fugir um pouquinho ao tempo que tinha destinado. O agrupamento fez aquilo que é. É um agrupamento de cariz humano, não é? Onde no centro de tudo estão as pessoas, cada uma delas, não é? A pessoa que mora nos alunos, como diz Joaquim Azevedo, um dos meus pedagogos preferidos, a pessoa que mora nos alunos. E, portanto, dentro de cada um está uma pessoa e nós tentamos sempre, o agradecimento sempre presente aos pais, o agradecimento aos alunos quando eles nos oferecem o que nós pedimos, o agradecimento aos professores, aos assistentes, foram todos excepcionais, o agradecimento às instituições que trabalharam connosco, ao município, à Associação de Pais, etc, porque todos tentaram suprir ou aligeirar aquilo que são as injustiças que estão criadas, que existem, que estão no terreno, que são inegáveis. Neste momento temos na escola, pois com certeza é uma escola de acolhimento para filhos de profissionais essenciais, mas é uma escola que acolhe os seus próprios alunos que não têm condições em casa. E este, por incrível que pareça, também é novo. Nunca ninguém tinha feito, falhamos um bocado no início, ninguém sabia muito bem como é que era, não é? Porque estão lá professores. Isto é um agrupamento tão extraordinário que primeira semana que eu precisei de professores para irem acompanhar alunos, desde o pré-escolar até ao 8º ano, que estavam na escola porque não tinham condições em casa, até ao 9º ano, meninos também da educação inclusiva, eu não precisei de convocar, eu não convocava, que é sempre muito desagradável, não é?
dentre 200, escolher uma parte. Então, nós publicávamos uma escala, por exemplo, à quarta-feira, ao fim da tarde. Eu quase saía da escola, chegava a casa, e moro relativamente perto, e quando chegava a casa, a tabela era colocada online, e quando chegava a casa estava quase preenchida, com os professores a voluntariarem-se para. E durante umas semanas eu não precisei de convocar ninguém, agora convoco por uma questão de princípio, porque uns estão mais ocupados, eu sei, além das cargas, das aulas, etc., e outros tinham mais facilidade, e portanto decidi convocar, e segui também algumas das instruções dadas pela tutela e das orientações, e portanto convocamos. Portanto, este foi também uma descoberta, de ter estes meninos lá na escola. Outro dia queria emprestar um tablet a uma menina de 9º ano, para ela poder trabalhar em casa, e achava eu que ela que se ia sentir até mais próxima dos colegas, e ela não quis, porque entretanto na escola tinha arranjado o conforto, tinha encontrado o apoio diário, tinha encontrado o sorriso dos funcionários, tínhamos encontrado todos os dias a nós, e portanto não quis ir para casa, e disse que preferia, se eu permitisse, ficar lá onde estava a ter aulas, na nossa biblioteca, no nosso centro de recursos, e foi assim que ficou. Portanto, foi assim que a Mars foi tentando dar a volta aos malefícios da pandemia, vai tentar dar, a escola vestiu-se, eu quando o título com a normalidade, isto é uma normalidade, quer dizer que ninguém diga vamos agora para a nova normalidade, não vamos nada, isto é uma normalidade. E estes meninos também tiveram, como eu digo muitas vezes a alguns, o privilégio de viver um momento único da história, das gerações que eles conhecem, de aprender uma série de coisas que outros não aprenderam, de aprender a socializar de outra forma que os outros não sabiam socializar. E eu acho que o lado humano ganha sempre. O clichê de que ficamos todos melhores, não ficamos. Quem já era pior continua piorzinho, por isso o Sr. Secretário de Estado dizia que fazia qualquer coisa e vinha a crítica, e fazia mais qualquer coisa e vinha a crítica. Ao fim de 2 dias com os professores online, com as aulas online, já havia pessoas a criticar-se, como é possível, não é? Nem dava tempo de sentar na cadeira e ligar o computador, mas isso é assim em todos os lados, isso é assim em todos os lados, e portanto nós temos que ter essa capacidade, quando estamos sobretudo a lidar com o futuro, a lidar com expectativas, a lidar com a autoestima dos jovens, das crianças, de mostrar que podemos encarar as coisas como sendo uma oportunidade, que vamos ter que ser muito criativos, muito inventivos, muito capazes para nos próximos anos podermos suprimir algumas lacunas, podermos tornar realmente os jovens com competências muito próximas do perfil dos alunos. A saída da escolaridade obrigatória é essencial, mas essas competências não passam só pela vertente académica. Falamos muito na avaliação hoje. A avaliação, as pessoas têm que classificar, não é? Nós temos que nos classificar uns aos outros, é um problema que existe. Um problema não, é um facto que existe e tem que existir. Agora nós realmente tornamos-lo num problema diabólico, não é? Porque se nós pensássemos na avaliação sempre como melhorando a aprendizagem, como estando sempre ao serviço da aprendizagem e menos como classificação, nós tínhamos muito mais estratégias, nós tínhamos mais formas de trabalhar aula a aula, dia a dia, e nós se calhar não nos preocupávamos tanto realmente com a avaliação, que tem sido uma das grandes batalhas, não é? No ensino, seja ele do básico, do secundário ou do superior, mas não é com certeza neste momento o mais importante. O ano passado houve um grande problema por causa dos exames finais nacionais, das provas finais de 9º ano, das provas de aflição, foram canceladas, este ano pelo mesmo caminho. A solução arranjada para os exames, creio que é boa, não é? Já tivemos uma experiência de um ano, é melhor? Não, mas quer dizer, quando vivemos num sistema imperfeito, não há soluções perfeitas. É que menos prejudica os alunos, é o que melhor os prepara para os passos seguintes, para as etapas seguintes. E depois vai depender de cada um, procurar ser melhor, procurar ir buscar algumas das lacunas com que ficou no curso. É evidente que não se pode aprender atrás de um computador como se aprende, e disciplinas teóricas também não. Eu agora estava a falar mais para o Tiago, eu compreendo que as práticas seja difícil, mas as teóricas, cativar os alunos para uma filosofia, sou das filosofias, das psicologias, cativar deve ser muito mais fácil. Não trabalhei online a dar aulas, mas trabalho de outra forma, não é?
é muito mais fácil o contacto direto, é muito mais fácil o sorriso, o olhar, não é? É mais fácil que percebemos até quando eles estão mais distraídos, eles agora conseguem estar a falar para nós assim, com um ar compenetradíssimo, e estão ali ao lado a ouvir o colega, não é? Online é um pouco diferente, à distância é tudo diferente, como eu costumo dizer, e nós vestimos todos de distância. Mas quando nos voltarmos a aproximar esta semana, realmente na segunda-feira não resisti, armei-me quase, como eu dizia aos meninos, pareço hoje o Presidente da República, porque não há assim muito tempo livre, e naquele dia foi logo de manhã visitar 3 escolas, 3 centros escolares, e entrei nas salas todas e não há nada que chegue à proximidade daquelas crianças, aos risos, à conversa, à atenção, porque eu entrei em salas que não tinha que avisar, e eles estavam com uma atenção a ouvir a professora, portanto eles estavam juntos pela primeira vez, ao fim de umas semanas, podiam estar todos a conversar uns com os outros, não, tinham tempo para tudo, e portanto não há nada que chegue ao presencial, e nós vamos voltar lá, porque só esse é que desenvolve aquilo que nós somos, que é ser pessoa. Depois de sermos pessoa é que nós temos uma profissão, é que nós temos um cargo, é que nós temos outra coisa qualquer, e é isto que nós tentamos passar aos nossos alunos. É esta característica mais humana que eu vejo que a escola, que o agrupamento de escolas mais tem vindo a criar e tem-se vindo a esforçar para criar nos seus alunos, nos seus habitantes, não é? Porque a escola é uma segunda casa, nos seus habitantes, e também é isso que eu vi. Quando lá andei, e aqui gostava de enaltecer uma gratidão que eu tenho, não é? Tenho gratidão por todos os professores, um carinho por todos os professores, mas praticamente todos os professores sabem que temos uns que se esforçam mais, outros que se esforçam menos, e eu gosto sempre de enaltecer aqueles que se esforçam mais para a criação dos alunos. E eu nunca mais me esqueço, uma vez fomos a uma apresentação do livro, ou nem sei se foi uma apresentação do livro, foi qualquer coisa, que nós fomos com a professora Ana Forte, e eu lembro-me de dizer que todos os alunos, e em Amares, todos os professores, tentam fazer crescer os alunos academicamente, como a professora Flora falou, mas acima de tudo, em Amares eu via alguns amigos de outras escolas que isso não acontecia, aqui fazem-nos crescer espiritualmente, crescer mentalmente, crescer sentimentalmente, expandir os nossos horizontes, não só a nível académico, mas a nível sentimental, a nível humano. E lembro que a professora Ana Forte, na altura, comprou alguns alunos que fomos ler uns poemas, comprou este livro, que é do Nuno Higino, que diz, não dá para ver, mas eu vou ler, esperem aí, mãe, e leva os filhos nos olhos como se os levasse pela mão. E aqui eu via muitas vezes, desde o meu 10º ano, que a professora Ana Forte, por exemplo, era uma daquelas que levava os alunos pela mão como se fosse uma mãe. Criava-nos, não só academicamente, com muita força, não é? A professora Flora já sabe como é que ela é, mas também com muito carinho por todos os alunos. E não só ela, muitos outros professores, eu aqui enalteci a professora Ana Forte porque fui buscar o livro, e pronto. E também falámos agora, para acabar, na solidariedade, no espírito solidário, no espírito de voluntário de Amares, dos amarenses, e não só de Portugal inteiro, não é? Mas desta vez virámos-nos mais para dentro. Não numa característica egoísta, não numa ação egoísta, mas numa ação necessária, porque os nossos vizinhos estavam a passar fome muitas das vezes aqui em Amares. Eu também tive a oportunidade de oferecer alguns cabazes e vi que havia pessoas que passavam fome, crianças que olhavam para os sacos de comida e diziam: oh mãe, tem comida, e olhavam com uma alegria enorme, e tanto idosos também. Isso destrói-nos por dentro um bocadinho, para além de nos fazer crescer, também nos dá ali um abate emocional muito grande. E queria enaltecer aqui e mencionar aqui que também foi o agrupamento de escolas de Amares teve ofertas, e eu gosto sempre de dar valor aos nossos portugueses, não é? E aqui mais em concreto aos nossos amarenses, que foi 20 tablets da Sonai, de um ex-aluno também, que com gratidão, com carinho à escola que o criou como pessoa, e certamente só pela ação como boa pessoa, ofereceu os 20 tablets. E também um pároco, o padre de uma freguesia de Amares, também ofereceu computadores ao centro escolar, e para distribuir em algumas crianças desfavorecidas que não tinham possibilidades, nem tinham computadores, nem possibilidades de os comprar. E esta é a importância
de sermos solidários e de sermos humanos. Isto tornou-se, em vez de uma discussão ou de uma conversa sobre a educação, sobre os problemas da educação, numa conversa filosófica até, uma reflexão filosófica sobre o que é ser humano ou como criar humanos. E a educação é a chave desta transformação ou desta criação de seres humanos e de seres bons em si. E muito obrigado a todos que nos ouviram atentamente. Nós estamos aqui a resmungar com aulas de mais de 1 hora, 2 horas, eu tenho às vezes 3 horas de resmungo também, e nós aqui tivemos 1 hora a falar também, e peço desculpa pela demora. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Dr. João Costa, por ter vindo. Obrigado, foi um gosto. Tem sempre aqui o apoio da Juventude Socialista da Mares, pode contar connosco. O Dr. Tiago Miranda, também muito obrigado por ter vindo e ter aqui connosco. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. E a nossa professora Flora Monteiro, professora doutora Flora Monteiro do Agrupamento de Escolas da Mares, também muito obrigado pelo testemunho e por estar sempre do lado dos amarenses, por estar sempre do lado dos jovens. Muito obrigada, Daniel, também.